Camarada, quer dar uns 5 minutos de tolerância aí? Ou já vamos para Isso, cima? estamos recebendo as pessoas Isso, muito bom. sem pressa, sem Oi, mais. Paulo. Oi, Helena, Posso fazer uma pergunta rapidinho para você? pode? Você me mandou aqueles duas mensagens para eu transcrever, Depois a gente fala sobre isso, isso é um papo longo. mas pode ser amanhã? Eu posso fazer amanhã? Lógico, Ah, tá bom. tá bom? Bem, começar fazendo apresentações, porque aí, como tem algumas pessoas novas, e aí para matar algumas curiosidades. Edu, só é proibido fumar, né? Em público assim, não. Vamos dar um mínimo de autoestima. Pessoal, nós somos o Observatório das Adições Bruce K. Alexander. Nos reunimos toda segunda-feira nesse papo, nessa roda de conversa virtual, tendo sempre convidados que nos presenteiam com a presença, com seus saberes, mas lembrando que isso daqui é uma roda de conversa, e uma roda de conversa horizontal, o que quer dizer que ninguém sabe menos, ninguém sabe mais, conhecimento não se mede, se vive. Então, a participação é muito desejada. Agradeço muito a todos que se manifestarem, a todos que perguntarem, mesmo aquelas perguntas que a gente possa achar em algum momento que são perguntas simples, são perguntas só porque eu não sei. Pois é, mas essas são normalmente as que dão os melhores debates, as melhores reflexões. Portanto, participem, por favor. Hoje a gente vai estar aqui com o Edu. Edu, participante ativo nosso, já, inclusive, publicou um artigo, quer dizer, dentre muitas outras coisas, publicou um artigo no Jornal 247 sobre a experiência dele com comunidades terapêuticas. Então, por favor, não poupem o Edu de perguntas, a dinâmica é mais ou menos assim, ele vai expor o pensamento dele em torno de 20 minutos, meia hora, às vezes mais, não tem relógio muito marcando, e depois abre-se para as perguntas. Mas se alguém, durante a fala dele, tiver alguma questão... Cláudio, por favor, Cláudio Celso, por favor, feche o teu som. Cláudio, teu som. Obrigado. Mas se alguém, durante a conversa, tiver alguma questão que queira fazer, é só apertar o botãozinho aqui de levantar a mão, que ao ver, a gente interrompe rapidinho, o Edu interrompe, pergunta. Abre para pergunta. Tá bom? Bem-vindo a todos. Vamos lá, Edu. Contigo mesmo. Certo. Estão me ouvindo bem, camaradas? Então vamos Sim, lá. dá para ouvir. Pessoal, legal. Ó, muito Sim. obrigado pela presença de vocês nessa atividade hoje. O meu nome é Eduardo Real, eu sou morador aqui do município de Osasco, região oeste da Grande São Paulo. Agradeço muito o convite aí do Paulo, que é do Observatório das Adicções.
já deixo avisado que em algum momento eu posso acender um cigarro, mas eu não quero estimular ninguém a entrar nessa vibe. De qualquer forma, é minha muletinha por enquanto. Eu fui convidado, pelo Paulo para participar dessa atividade, porque eu entendo que é porque eu tenho uma experiência aí com uma história de vida, né, que, que traz muita curiosidade aí para muitas pessoas, né? Principalmente quem é da área da saúde mental, quem trabalha na área da saúde mental em equipamentos de cuidado em liberdade, geralmente tem muito interesse também em saber o que acontece nos equipamentos de cárcere, nos equipamentos onde o cuidado não é em liberdade, né? São aproximadamente 6 anos da minha vida dentro de comunidades terapêuticas. Entre 2011 e 2020, eu passei por 13 ou 14 internações em comunidades terapêuticas. Só a primeira foi involuntária e as sequentes foram voluntárias, mas eu vou fazer comentários em cima disso, né? E como que um jovem morador de Osasco, da periferia aqui de Osasco, né? Porque tem a região central e tem onde a gente mora, né? Como que eu fui parar em comunidade terapêutica? Desde os 18, 17, 18, eu já fazia um uso de várias substâncias, aquele uso experimental que todo adolescente faz, ou uso recreativo, né? Fumava um baseado, tomava um goró e cheirava uma cocaína. E lá para os meus 20 e poucos anos, eu comecei a sentir um mal-estar em relação ao uso, né? É, Ficou mudo aqui, congelou a imagem. Será que é geral, gente? Não, 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 é o dele só. Para mim, ele travou, congelou a imagem e está sem som. Não, o certo é ele sair e entrar de novo. Ah lá, tá voltando. Voltou voltou a agora, imagem imagem? e som. Voltou. Voltou a imagem e o som. E o som? Voltou. Certo, certo. Então, continuando aqui. E aí eu pedi ajuda para minha família foi buscar nos equipamentos de saúde ajuda, não encontrou, né? Era ano de 2011, e só que já tinha toda uma rede articulada aguardando um cliente, que é quem? São as comunidades terapêuticas, através de um pastor aqui da região, né, e de um vereador também, que já até se foi, né, ofereceram o serviço de curar, né, de me curar do vício, né, e aproveitaram também, ofereceram o serviço de me curar da homossexualidade, né. E aí minha família me internou nesse equipamento, eu passei 7 meses dentro dessa primeira comunidade terapêutica, e dentro desse lugar, como que era? Era uma chácara linda, né? Era uma chácara linda. Ah, só uma coisa. Eu fui de forma involuntária. Apareceram uns caras aqui e falaram, vamos te levar para o médico. E aí eu fui para um posto de saúde aqui do município, não passei por nenhum médico, me aplicaram Aldol, eu só fui ficar sabendo depois. E aí, não tem nem ficha
cadastro, né? Não tem nem memória que eu tenha passado lá, mas eu passei. E aí me aplicaram Aldol e Aldol e outras medicações, eu acordei nessa chácara. E aí era uma chácara linda, tal, só que onde ficavam os pacientes, que eram chamados de internos? Dentro de um galpão com outros entre 80 caras, né? Eu tinha certos privilégios, eu podia ficar perto da única porta que tinha nesse galpão, que era uma porta com muitas grades, e era onde a gente se revezava para respirar um arzinho melhor, porque lá dentro era muito fedido. Né? Então eu fiquei com a beliche perto da porta, isso era um grande privilégio. E, e eu passei por coisas lá muito difíceis, que a princípio eu não entendia, mas eu sofria muito com aquilo. Hoje eu sei dar nome a elas, né? Então, passei por homofobia, intolerância religiosa, eu passei por abuso sexual, medicação lá não tinha, por ser uma comunidade terapêutica evangélica, eles não administravam medicação. E, e era só culto, né? Culto e, e a laborterapia era limpar ali o salão e às vezes carpinar a chácara, né? E muita violência, né? A violência ela acontecia através de um pedaço de pau chamado Chico Doce. Tava escrito nele Chico Doce, né? E eu cheguei a tomar uma pauladinha lá, mas não foi o tanto que outros internos tomaram, né? Internos que tentavam fugir, internos que falavam para a família das coisas que aconteciam lá dentro também. Quando a família ia embora da visita, eles apanhavam muito, né? Ou internos que se negavam a participar ativamente do culto, principalmente de um culto que tinha a cada 30 dias, a vigília, eles também apanhavam muito. E aí bom, foram 7 meses que eu passei lá, eu gostava muito dos rapazes que eram internos, e eles gostavam muito de mim. Nos espaços entre os momentos de terror, a gente conversava muito, e essa era a coisa mais terapêutica que tinha lá dentro, sobre as nossas vivências, né? E aí saudar até a memória aqui da companheira Alexandre, eu chamo no feminino porque ela gostava, que era uma pessoa trans que, quando chegou lá, cortaram o cabelo dela e queimaram as roupas dela. E a gente não podia chamar de, de Alexandra, mas sim de Alexandre, né? E, e ela, quando saiu de lá, se suicidou. Mas eu trago aqui a memória dela, né? Inclusive saudar aí a memória dessa guerreira. E aí eu saí de lá depois de 7 meses, num dia de uma visita que o meu pai viu o único cara que trabalhava realmente, que recebia salário, né? Porque todo mundo que trabalhava lá era interno promovido a alguma coisa. Por exemplo, a monitor, ao famoso apoio ao paciente. Então ele viu eu tomando um tapa na cara, do único cara que trabalhava. E aí, por que eu tô contando essa história para vocês, camaradas? Porque eu entendo que é necessário a gente abrir essa conversa com a realidade das coisas, né? Eu tô vendo aqui que tá entre nós outras pessoas que também passaram por tortura, por violência dentro de comunidade terapêutica. E aí eu tô contando essa história porque geralmente nos espaços de debate, nos espaços
de conversação, né? A gente começa a partir de abstrações ou de olhares acadêmicos, né? Na maioria das atividades que eu participo, sempre estão à frente pessoas que vêm do lado de fora, ou que estudaram muito, ou que estão trazendo relatos de terceiros. E aí eu faço muita questão de trazer os relatos do que aconteceu comigo e com outras pessoas dentro de comunidade terapêutica como pontapé dessa conversa. E aí, para finalizar aqui, né, dando o esclarecimento que eu falei que ia fazer ali no início, né, por que as outras, depois de passar por toda essa violência na primeira internação, que foi involuntária, eu ainda recorri a outras 12 ou 13, não lembro ao certo, internações nesse mesmo tipo de equipamento, só que agora de forma voluntária. Camaradas, eu tenho uma compreensão hoje em dia, depois de ter passado por tudo isso e também de ter ouvido vários relatos e lido denúncias e relatórios e ter estudado muito a questão, né? E vale ressaltar aqui que eu estudei muito a questão para poder não ficar internado, né? Não era para atuar em nada, era para pelo menos sair, para pelo menos não ficar internado, mas agregou. E aí depois de todo esse acúmulo, né, a conclusão que eu cheguei, é que nenhuma internação é voluntária, né? Aqui no município de Osasco, a gente tem um CAPS álcool droga, e ele é um equipamento extremamente sucateado. Agora ele está mais ainda. Eu entendo que ele nem existe mais. Eu entendo que existe uma equipe de saúde e tal, muito atuante, muito linda, inclusive. Um abraço para a galera do CAPS AD de Osasco. Mas o equipamento em si, ele não. Eu entendo que ele não existe mais, porque tiraram do terreno que ele que havia nele, que havia, né, o CAPS AD, e colocaram num puxadinho onde era o necrotério da Policlínica da Zona Norte aqui do município. Então eu entendo que tem só uma equipe de saúde atendendo o município de 800 mil habitantes, praticamente 800 mil habitantes. E aí, por exemplo, eu que moro na Zona Sul de Osasco, né, eu tenho uma condição mais favorável do que a galera aqui do meu entorno, né? Eu tenho meus certos privilégios. Mas a maioria de nós não consegue pagar uma passagem de R$ 5,30 para chegar até esse CAPS, né? Então, o que tem disponível para a gente aqui, principalmente naqueles momentos mais dramáticos, mais agravados? É o que oferecem os pastores, o que oferecem alguns padres, o que oferecem alguns captadores, né? Porque hoje tem muito captador de comunidade terapêutica. E é com essa galera é essa galera que acolhe as famílias ou pessoas usuárias, né? E as afastam do serviço público promovido pelo SUS, né, que é a rede de atenção psicossocial. Então, assim, todas as minhas outras internações em comunidades terapêuticas foram voluntárias justamente por conta da precariedade aqui do meu território, né? A gente fica sem escolha para poder sem escolha. A gente aqui, por exemplo, não tem leito em hospital geral. Aliás, esse CAPS a que eu me refiro, ele é um CAPS nível 2, né? Ele também não tem leito.
né? Ele só funciona em horário comercial, não funciona feriado, final de semana, né? E fora que aqui tem muita oferta, né? De substâncias aí, e ao mesmo tempo pouquíssimos serviços, pouquíssimas, é, como que eu posso dizer, recursos de autocuidado, né? E lógico, é tudo proibido, né? Então, como é que a gente pode falar sobre autocuidado para uma pessoa usuária de crack, de cocaína, para uma pessoa que está vivenciando um uso muito problemático com álcool, com tabaco, enfim, entre outras coisas, né? Então, a gente acaba recorrendo às comunidades terapêuticas, e aí, por mais que falem que é voluntário, não é voluntário, né? Essa voluntariedade, ela existiria se todos os nossos direitos aí previstos e se toda sabedoria que a gente tem como sociedade fosse aplicada, e aí esgotando os recursos, quem sabe seria uma opção. Eu espero que não, que não exista essa opção, né? Mas é por aí. E bom, luta antimanicomial. De 2015 para cá eu conheci uma galera, né, da luta antimanicomial. Tive alguns contatos com ideias que questionavam esse modelo asilar, né, de cárcere, de privação. Inclusive na matéria que o Paulo cita, eu conto de uma experiência que eu tive dentro de uma comunidade terapêutica que eu estava em 2015, onde a gente estava na nossa 1 hora que permitiam da gente assistir televisão. E aí a galera queria assistir jornal. E aí passou alguém, eu não sei quem é, eu não vou lembrar quem era, mas dizendo assim, olha, foi tudo errado o que aconteceu em 2011, que foi a primeira grande invasão das polícias civil, militar e GCM na região ali conhecida como Cracolândia, né? E eu estava lá, inclusive, como usuário, lógico, né? E ele falando, ó, tá tudo errado. Isso não é uma política. Essa questão ela tem que ser tratada no âmbito da saúde e tal. Ele fez várias críticas. Aquilo foi um impacto tão grande para mim, né? E para outros que estavam com a gente lá. E, essa, por exemplo, é um dos contatos, primeiros contatos que eu tive com a ideia antimanicomial, né? E aí depois eu fui me aproximando de outros grupos, de alguns coletivos, né? Pessoas de luta, e aí fui sendo acolhido, né? E eu digo hoje, assim, com toda certeza, a minha maior terapia, né, e o que me mantém hoje bem da forma que eu tô, é a luta, é a luta, são as lutas, né, é estar na luta, e são as pessoas de luta, são vocês, inclusive, né, isso tudo é uma rede de apoio, né, quando a gente fala lá dentro do CAPS sobre construção de rede de apoio, é isso, né? E me entender como um sujeito de direitos, né, me permitiu estar com um certo privilégio em relação a outras pessoas que estão nesse momento vivenciando também um uso problemático, né, um uso que machuca, né, porque o uso ele não é o problema por si só, nunca foi, essa ideia não cola, né? E aí estar nas lutas me dá um certo privilégio também, né? Porque aí eu consigo questionar o que querem fazer com o meu corpo,
né? Ou com os nossos corpos, né? Enfim. Bom, minha última internação foi em 2020, numa comunidade terapêutica. Na verdade, foram duas. A primeira foi um contrato de 1 mês, e aí, quando terminou esse 1 mês, não queriam me deixar sair. Falaram para mim que, não, que minha família tinha assinado um contrato de 6 meses e era mentira. Eu pedi para chamar a polícia e aí me deram um mata-leão e alguns socos, né? Os internos que eram colocados para monitorar os outros. E enquanto isso, falavam para minha família que se me tirassem de lá, que se não renovassem o contrato para 6 meses, que eu iria sair, ia recair, ia matar todo mundo, que, enfim, né? Isso é extorsão. Mas o meu camarada, que é meu pai também, ele desconfiou de toda essa conversa e foi lá e me encontrou desfigurado. Saí de lá, fui para outra, né, onde eu passei mais 30 dias. Até porque, como eu disse, aqui a gente não tem leito em hospital geral, a gente não tem leito em CAPS 3, né? A gente. Para dizer que não tem leito, aqui no meu município, a gente tem um pronto-socorro, que é referência em saúde mental, que ele tem 3 quartos, que na verdade são celas. E aí, cada um desses quartos, eles têm 6 camas, né? 6 leitos. É um hospital, um pronto-socorro referência em saúde mental que foi construído onde era uma delegacia. Então, os locais onde colocam os pacientes que estão em crise, né, por N fatores, é dentro de celas. E lá está sempre superlotado e é um ambiente muito problemático, violador de direitos, e aí a única possibilidade que os trabalhadores têm de lidar com esses pacientes em crise é hipermedicalizando, né? E então é para não dizer que eu não falei dos leitos aqui de Osasco, são esses leitos que a gente tem. Mas enfim, essa foi minha última experiência em comunidade terapêutica. E tô nas lutas, né? Tô nas lutas aí, é preocupante o cenário, tanto aqui no território onde habito, quanto a nível estadual e nacional. Aqui a gente não tem nenhum orçamento e nenhuma previsão de construção de novos equipamentos de saúde mental. Pelo contrário, a gente tem várias políticas e serviços e comunidades terapêuticas, né? Por exemplo, a gente tem um conselho de álcool e drogas aqui, que é um balcão de internação de comunidade terapêutica. A nível estadual, a gente tem o governo Tarcísio, né? Que é entusiasta das comunidades terapêuticas, das parcerias, né? Milionárias aí com esses tipos de equipamento, no sentido de trazer uma higienização social, né, desses corpos que denunciam. E a nível nacional, e isso é uma coisa que, bom, eu nunca tive certas ilusões, né, mas é uma coisa que me decepciona muito, é um governo federal que mantém aí as parcerias com as comunidades terapêuticas, com todo esse setor, né, através de um departamento que está alocado no Ministério do Desenvolvimento Social, que é o Departamento de Apoio a Comunidades Terapêuticas, o DACT, né, e ao mesmo tempo, né, injetando verba para ampliação de vagas em comunidades terapêuticas. E isso é muito problemático, isso é muito difícil de entender, é muito difícil de aceitar, eu não aceito,
né? Uma coisa que estamos na luta contra, pelo fechamento desse departamento e pelo fim da injeção de verba pública nesse tipo de equipamento. É preocupante também que a quinta Conferência Nacional de Saúde Mental, qual também eu estou delegado, ela foi adiada para dezembro. E nós temos aí um grande problema. Uma conferência, ela serve para quê? Para a gente discutir a temática, né? No caso, a questão da saúde mental, conferir toda a política que a gente tem estabelecida e propor diretrizes, né? Para serem agregadas no plano plurianual e no Plano Nacional de Saúde. E aí a conferência ela foi adiada, ela sofreu vários adiamentos já, a gente está há 2 anos tentando construir essa conferência. E aí na reta final ela foi adiada agora para dezembro. Só que o Plano Nacional de Saúde e o Plano Plurianual, ele tem que ser entregue até o final de outubro, né? Então a gente vai ficar sem uma política transparente, consistente em saúde mental. A gente vai deixar de lado, engavetar toda a construção que a gente fez da Conferência de Saúde Mental, né? Que foi uma construção feita através de muita luta, né? Porque tem municípios que não queriam fazer, né? Tem estados que não queriam fazer ou que dificultaram, né? E assim, majoritariamente as nossas diretrizes são antimanicomiais, antiproibicionistas, antirracistas, né? Anti-LGBTfóbicas, antimisóginas, anti-higienistas, né? Por um SUS público, estatal, de gestão direta. Então, a gente vai perder tudo isso, engavetar, né? Então, isso é muito preocupante, pensar que a gente pode ficar sem uma política nacional de saúde mental consistente, concreta e transparente. E tem a luta diária, né, camaradas, aí para encerrar minha fala. A luta diária, todo dia eu sinto eu tô abstêmio de crack, viu? Ah, só um detalhe. Depois que eu saí dessa primeira comunidade terapêutica, que eu entrei porque eu estava tendo problemas com cocaína, eu não pude, eu ficava com muito medo de fazer uso aqui na minha casa ou aqui no meu bairro. Só que eu saí de lá arrasado, né? Deprimido, machucado, todo fodido. E aí eu fui fazer o uso por aí. E aí eu conheci o crack, né? Enfim, com isso arrastou muitas coisas, né? Por exemplo, fiquei muito tempo em situação de rua, não queria voltar por medo de ser internado de novo. Mas é isso, eu tô há 2 anos abstêmio, a abstinência é uma escolha minha, né? Eu acredito na redução de danos também para cocaína, também para o crack. Aliás, na rua eu aprendi muito sobre redução de danos com outros usuários, porque eu sou do leitinho, né? Então, quando eu fui fazer uso do crack, eu fazia tudo errado e eu passava mal. E outros usuários, eles me ensinaram a fazer um uso que não me matava assim de sopetão, né? Enfim, né? Arranhei algumas coisas aí. Eu queria muito ouvir vocês. Aliás, um grande abraço aqui. Eu tô vendo o Cláudio, o André. Eu não sei se é o André ou a Ju que tá assistindo, mas um abraço para os dois. Aliás, a Ju é uma grande camarada aqui do município de Osasco que tá nas lutas aí também, na luta antimanicomial. A Tereza, várias pessoas queridas aqui. Mas é isso, camaradas. Passo a palavra. É os dois, né? Ju? Então, um abraço para vocês.
primeiro lugar, eu queria pedir que fechassem as câmeras. Por favor, Valéria, Cláudio, isso, obrigado. Porque tem pessoas aqui no grupo. Edu, você não precisa fechar a câmera, com certeza. Você pode manter sua câmera aberta, Edu. E é só o restante, porque tem pessoas aqui do grupo que têm problemas com a internet, portanto, câmera aberta ocupa muito espaço de internet. Quem quiser fazer Vou alguma fechar rapidinho colocação... aqui e já venho. Mas Quem eu quiser estou aqui, fazer eu só vou fechar a câmera. Sei, já entendi. Quem quiser fazer alguma colocação, por favor, levanta a mão. Tá? E aí a gente vai abrindo para as perguntas, ou então pode fazer. Vai lá, Cláudio. Você quer fazer uma colocação? Fique à vontade, Cláudio. Boa noite. Pode abrir a câmera. Quando você for falar, por favor, abre a câmera. Primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao Edu a oportunidade que ele está dando, me convidando para participar dessa roda de conversa. Nós nos conhecemos justamente no dia, se não me engano, não lembro exatamente que dia, mas foi no final de março, aliás, no final de abril, numa audiência pública que houve na Lesp sobre luta antimanicomial, e aonde as discussões justamente foram mais ou menos encaminhadas, por conta da plateia, das comunidades terapêuticas, né? E é um tema que me é bastante caro, porque eu não conhecia essa realidade até eu ser internado. Eu fui internado não por uma questão de uso indevido de drogas, eu não faço uso de drogas nenhuma, mas fui internado por conta de uma crise depressiva, agravada por uma prescrição medicamentosa mal feita. E, no desespero, a minha família simplesmente se pegou no que passou pela frente, que foi me internar numa comunidade terapêutica, onde no meu segundo dia eu fui torturado porque a cama não estava arrumada do jeito que deveria estar. Só que ninguém me disse o jeito que a cama deveria estar. Eu passei os meses desde o dia 14 de janeiro até o dia 11 de abril desse ano, tá? Eu, com 61 anos, passei 3 meses em 2 comunidades terapêuticas. Eu fui, da primeira comunidade, eu fui transferido para a segunda, a minha revelia e a revelia da minha família, que se deu essa transferência, mas porque eu tinha participado de um motim na primeira clínica, porque nós não aguentávamos mais as torturas, os desmandos e tudo isso que o Eduardo colocou e que faz parte do cotidiano das comunidades terapêuticas. Por conta disso que eu estou vestindo uma camisa que é a necessidade premente de que se tenha uma CPI sobre as comunidades terapêuticas no estado de São Paulo. Porque é impensável, é inimaginável que exista uma rede mafiosa de milicianos evangélicos que detêm um poder medonho em quase 3.000 comunidades terapêuticas no estado de São Paulo. Então, toda a minha luta, toda a minha batalha no momento está se dando para tentar concretizar alguma coisa a nível de poder legislativo. Porque, infelizmente, a nível de poder executivo, a gente tem uma conivência total. E eu também faço minhas as palavras do Eduardo, que assim, foi uma decepção muito grande a propositura do governo Lula, que criou uma secretaria especial de apoio às comunidades terapêuticas. É que eu costumo falar. Se isso fosse feito no governo Bolsonaro, nós já estaríamos no meio da rua fazendo o ato público contra. Mas, por se tratar de um governo que foi eleito com o nosso voto, a gente fica numa posição extremamente conflituosa, porque você não quer se compactuar com esse tipo de política, então acho que a única coisa que se faz necessário é investir através da participação das comunidades, nesse tipo de comunidade que passa à frente, tá, ao que se vê. Porque é inimaginável que a gente tenha uma rede dessas, onde você tem... Eu fui internado à minha revelia, eu sofri um sequestro de dentro da minha casa, fui contido e passei por um sistema de cárcere privado, onde os direitos humanos eram assim violentados a cada minuto. E é impensável você achar que isso existe em nossos dias, tá? Depois de tudo que a gente passou. Então, não é porque o Eduardo é praticamente um adolescente, e eu já estou aí na terceira idade, que existe alguma diferença nesse sentido. Porque, lamentavelmente, é uma rede poderosa, é uma rede miliciana, é uma rede mafiosa,
extremamente capilarizada, e que a principal figura é justamente a figura do captador, que às vezes usa da fragilidade da família, da ignorância da família, ignorância no sentido de desconhecimento, tá? Para angariar mais pacientes, porque paciente para eles é sinônimo de lucro. Então é uma realidade extremamente cruel, e eu pretendo realmente ficar cada vez mais atuante nessa luta pelo fechamento, pelo imediato fechamento e interdição das comunidades terapêuticas. Isso sem falar nas condições higiênicas às quais a gente é submetido, que só falar isso na hora do jantar não é nem um pouco agradável. Tá? Eu acho que eu falei demais, porque é um assunto que realmente mexe comigo do ponto de vista emocional, mas é isso que eu gostaria de colocar. Quem quer falar? O próximo seria Marília, por favor, Marília. Espera aí, Edu, você já volta. Marília, por favor, abre sua câmera. Olá. Boa noite, pessoal. Eduardo, né? Muito obrigada por sua partilha, né? Muito rico ouvir, né? Sua vivência, uma experiência extensa, né? De internações aí nas comunidades terapêuticas, né? Eu já falei, compartilhei aqui, né? Que eu trabalhei voluntariamente durante 19 anos, né? Nas comunidades terapêuticas aqui na nossa região, quando eu não conhecia, né, outras formas de cuidado, e quando eu também não sabia das questões que aconteciam, né, porque a gente ia pontualmente para lá, para trabalhar, fazer rodas terapêuticas, né, e outras intervenções dessa sorte. Então, à medida que a gente vai descobrindo as coisas, né, por acaso, né, a gente termina encontrando situações de violações. Desde 2013, eu não trabalhei mais voluntariamente e fui aprender, né, por que havia essa oposição ao trabalho das comunidades terapêuticas que eu não entendia antes. Então, assim, o que eu queria trazer, na verdade, é a condição real que a gente tem nos territórios de desinformação em relação a fazer essa relação das comunidades terapêuticas com as políticas manicomiais, né? As pessoas, as famílias, né? Os moradores, né? Os familiares, as pessoas não têm muito conhecimento, né? Primeiro, sobre o que é antimanicomial, né? Segundo, sobre a relação disso com as comunidades terapêuticas, às vezes acham que são coisas distintas, separadas, né? Ou quando se fala em manicômio, se fala de usuários que têm um transtorno mental, uma esquizofrenia, né? Uma psicose, né? E se fragmenta, né? Esse conceito, né? E esquece-se que essas instituições, elas têm essa política também manicomial, né? Então, eu vejo que falta informação no território. Eu vejo, assim, muita informação para nós que temos acesso, né? Por exemplo, para estar aqui hoje no grupo. Eu tenho divulgado bastante o grupo, porque eu vejo a necessidade disso chegar nas famílias, disso chegar, né, nos próprios serviços de saúde da atenção básica, porque a gente percebe que existe ainda uma visão fragmentada nesse sentido, né? Recentemente eu fiz algumas oficinas aqui no território de sensibilização e preparação para o apoio matricial, com equipes de saúde mental e equipes de atenção básica em 8 municípios aqui da região, e eu fiquei, assim, impressionada com o desconhecimento das pessoas sobre isso, né? Então, quando se fala manicômio, ainda se relaciona muito, né, a questão do louco, né, da pessoa com esquizofrenia, com um transtorno psicótico, e não se atribui a essas outras políticas, né, como as casas de recuperação, né, as comunidades terapêuticas, a questão manicomial. Então, eu acredito que, em termos de políticas públicas, eu acho que existe um desafio no sentido da educação permanente, no sentido de levar informação numa linguagem que as pessoas entendam nos territórios sobre essas questões, né? Isso me preocupa muito, porque
Até eu estava olhando, eu estava digitando um texto no Word, né? E o dicionário não reconhece o nome antimanicomial. Ele traz aquele tracinho vermelho embaixo, pode parecer simbólico, mas é nosso português de computador, ele não entende isso como uma palavra, né, que tem um significado na nossa língua brasileira, né, português brasileiro. E quanto mais lá no território, as pessoas que não têm o conhecimento que a gente tem, né, que não têm a vivência que a gente tem, que tem experiências, entre aspas, positivas com as comunidades terapêuticas, né? Elas não estão aí ganhando força e espaço por acaso. Existem equívocos, existem, mas existem resultados, entre aspas, que para quem trabalhou sabe que isso não é efetivo, né? Não há eficiência, mas existe uma ilusão, né? Na verdade, regada à esperança, né? De ver o seu familiar não ter uma vida mais condicionada ao uso de alguma substância psicoativa, né? Ou algo. Então, é isso que eu queria pontuar, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais chegar no território com uma linguagem acessível para as famílias, para os bairros, né, para as unidades básicas de saúde, nas salas de espera, onde a gente puder estar, né, nas comunidades, nas associações de bairro, nos eventos que acontecem, intersetoriais, né, nas campanhas, criar espaços, correr atrás disso, para levar essa informação. Obrigada, gente, e mais uma vez, obrigada, Eduardo, obrigada, professor Paulo e equipe, pelo rico momento que a gente tem aqui de partilha, né, e de crescimento. Vai lá, Edu. Bom, camaradas, eu vou fazer alguns comentários aqui em cima do que foi falado. Vou tentar ser breve e assertivo. Vou tentar, porque eu tenho muita dificuldade com isso. E eu falo lento, vocês perceberam? Eu falo arrastado. Já falaram que eu tenho o ritmo da voz do Caetano Veloso. Eu achei isso muito bom, né? Mas é devagarzinho minha voz. Camaradas, Cláudio, primeiramente, sinta-se abraçado, camarada. Sinta-se abraçado. O que você passou nessas comunidades terapêuticas, né? De ser um interno que não necessariamente era um usuário problemático de substâncias, né? É a realidade de muitas pessoas hoje. Porque as comunidades terapêuticas, elas primeiramente nascem com essa proposta de acolher pessoas drogaditas, né, aditos, viciados, drogados, dependentes químicos, seja lá a nomenclatura que se dá, né? Mas o mercado, e eu falo mercado porque é nítido o intuito do lucro acima da vida nesses equipamentos, né? O mercado ele está cada dia mais sendo ampliado. Se vocês jogarem no Google aí, joga no Google comunidade terapêutica, né? Vai aparecer 1 milhão de anúncios. E aí em qualquer anúncio que vocês forem, vai estar lá, fazemos internação voluntária, involuntária, e aí vai vir em seguida a lista de quem que eles internam voluntário ou involuntariamente, né? E aí tá lá, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, TDAH, tem anúncio de internação por TDAH, tá? Borderline é mato, várias. Epilepsia, né? O que mais? Né? O mercado deles é assim, tá se expandindo a cada dia mais e livremente, né? Existe regulamentação? Existe, né? É uma regulamentação bem porca, inclusive, né? Bem rasa,
abstrata, que ela não consegue ser concretizada nem pelas instâncias municipais, estaduais, federais, não, pelo judiciário, né? E aí o que acontece? Não é só o usuário de substâncias que está sendo internado, né? Em todas que eu passei, não era só pessoas que têm histórias com o uso de substâncias que estavam lá. Idosos, pessoas idosas, né? Esses locais servem também de asilo, né? De um cárcere da terceira idade, né? Como se envelhecer fosse uma doença, né? Fosse algo doentio, fosse algo que pudesse ser colocado no mesmo patamar que um uso problemático de substâncias. Pessoas aparentemente com sintomas de esquizofrenia, em todas que eu passei, tinha gente internada ali. E esse público, né, ao contrário das pessoas que só chegam ali com um histórico de uso problemático, pelo menos essa é uma observação minha, eu não encontrei nenhum estudo que diga. Até porque esses lugares são tão fechados que dificultam até estudos, né? Pesquisas. Mas esse nicho, essa galera que é idoso ou pessoas, outros tipos de sujeitos, né? Passam mais tempo do que as pessoas que têm um histórico de uso problemático de substâncias. Né? Em todas que eu passei, no mínimo, as pessoas que têm sintomas, né, aparência, não sei como dizer, de esquizofrenia, estavam lá há mais de um ano, né? Idosos com 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos ali, né? E quando eu digo ali, é ali, não tem portão aberto para sair, saca? É em cárcere privado, né? E aí, bom, esse é o primeiro comentário, que as comunidades terapêuticas, elas não estão internando só pessoas usuárias de substâncias. Tem um outro comentário que eu quero aqui fazer, que é a respeito dos internos ou de pessoas que passaram por esses equipamentos, né? Que falam positivamente da experiência. Camaradas, principalmente você que trabalha na área da saúde, né, que atende pessoas, né, que acolhe, que atende, que ouve, que dispensa a sua técnica, o seu trabalho e no propósito de melhorar as condições de vida daquele sujeito. Ouçam com muita atenção. Às vezes, falar positivamente daquela experiência não quer dizer que foi uma experiência positiva. E aí eu vou falar do porquê. Vivemos numa, não vou dizer que é numa sociedade, né? Porque estamos cada um dentro dos seus territórios, né? E as realidades são diferentes. Mas algo em comum em todas essas realidades é que a violência ela é normalizada, né? Eu, por exemplo, eu moro aqui numa cidade onde há poucos anos aconteceu uma chacina promovida pela GCM, pela Polícia Militar, que chocou o país, né? Eu moro na cidade de Osasco. Eu moro numa cidade que a GCM aborda as pessoas, né? Esses dias, inclusive, eu fui abordado por uma viatura da GCM,
eu e um camarada chegando numa praça, a gente estava indo conversar, inclusive a gente estava indo falar dos problemas dele com o uso de substâncias, e aí eu estava num papo de redução de danos com ele, e aí chegaram, vai, 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 vai. Mas o que está acontecendo? Não, aí acalmou, né? Eu perguntei, o senhor pode me explicar por que eu estou sendo abordado? Ele falou, porque aqui é um lugar que tem muito usuário. Vocês estão com droga? Falei, não. Né? Então, assim, a violência institucional, a violência entre nós, né? Ela faz tão parte do nosso cotidiano. Às vezes a gente passa por violências e a gente não as reconhece como violências ou violações. Otávio, aliás, estou vendo o Otávio aqui. Abraço forte. E a gente não reconhece como violência ou violação, né? E uma outra situação que é necessário a gente ter um ouvido, uma audição muito refinada quando a gente ouve essas narrativas positivas sobre esses equipamentos manicomiais, é porque muitos de nós, quando saímos de lá, somos coagidos a falar bem. A última, a última internação que eu passei, né, onde eu sofri um espancamento dentro dessa internação, eu fiz o boletim de ocorrência e tal. 2 anos depois, aliás, faz poucos meses atrás, eu recebi uma ameaça de uma pessoa que trabalhava lá, porque eu fiz uma crítica no Facebook, num anúncio dessa comunidade terapêutica, que eu passei, dizendo que lá não era um lugar bom, que não sei o quê, que eu passei por violência, uma ingenuidade a minha. E aí me ligaram do nada, falando, olha, se você continuar vamos te sequestrar, vamos te matar. Saca, cara? É sério isso. A gente tá ali à mercê de pessoas que a gente não sabe quem é, né? Mas que a gente sabe, mas a gente sabe qual que é o intuito delas. O intuito delas é lucrar e foda-se, né? Então é perigoso denunciar. É perigosíssimo fazer essa narrativa que eu estou fazendo aqui, contando as violências que aconteciam. Todas não, porque para eu contar todas é um dia inteiro, né? Todas que eu passei, todas que eu vi. Mas é muito perigoso, né? Se isso já é perigoso aqui na Grande São Paulo, imagina, por exemplo, no Amazonas, no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, lotado de comunidade terapêutica, no interior de São Paulo, no Pará, no Maranhão, né? É muito. E aí, o último comentário que eu quero fazer uma provocação a quem está aqui, né? Bom, é uma realidade que está dada. As comunidades terapêuticas estão aqui funcionando a todo vapor, com incentivo, inclusive, em todos os seus âmbitos. E nós todos que estamos aqui sabemos a continuidade de uma lógica ultrapassada para poder oferecer como sociedade, como Estado, como nação, um cuidado em liberdade integral, né? Que não seja só ali pautado na saúde mental, mas que também seja pautado na moradia, no trabalho, na não exploração, na não exploração do trabalho,
coisa que é adoecedora aos manicômios. A gente tem tecnologia para isso. E aí, por que a gente não alcança? Né? Por que a gente não alcança? O que se espera de todos esses loucos e loucas que estão entre nós, que somos nós, né? Aquela pessoa que hoje é nosso paciente, né? Eu não tenho pacientes, né? Eu sempre estou como paciente, mas sei que tem pessoas que trabalham na área aqui, né? Mas o que a gente espera dessas pessoas, né? Que elas alcancem a ciência, o que se espera de nós mesmos, que a gente consiga desmistificar a relação que é tão natural do ser humano com as drogas, com as substâncias. São muitas questões aí, eu queria muito ouvir quem está aqui. Aliás, né, falo até aqui com a Juliana Curvelo, dar uma palavra, porque ela é do legislativo do município, né? E é um âmbito que é bom também se fazer presente, né? E falar, né? Mas é isso, camaradas. Obrigado novamente. Bem, antes de passar a palavra, né, a Belânio, o Cícero, eu queria fazer um desafio a todos os presentes. Nós, do Observatório, temos por hábito organizar livros virtuais que ficam disponibilizados em livre acesso no nosso site, né? Para quem não conhece o nosso site, é www.observatoriodasadições.com.br. Bem, eu queria fazer um desafio a vocês, que é de nós organizarmos um livro sobre as comunidades terapêuticas, tendo nesse livro desde estudos científicos a respeito, até depoimentos como esse que o Edu está fazendo aqui. E queria convidar você, Edu, para ser um dos organizadores do livro. Ou seja, uma das pessoas que vai convidar pessoas para escrever e vai ficar com a incumbência de ler os artigos e tecer comentários prévios a respeito dos artigos, no sentido de ver se os artigos são artigos efetivos ou não são efetivos, depois a gente conversa. Então, topas, Edu? Bora, Edu. Camaradas. Bora. Desafio aceito. Fechado. Desafio aceito. Então, aliás, todos os demais aqui... isso que o camarada Paulo está fazendo, só um minutinho, Paulo. Isso que o camarada Paulo está fazendo, né, dando voz a nós, pessoas que são usuárias da RAPS, que temos uma vivência dentro desses, seja lá de qual equipamento que for, isso é muito importante, muito importante. Não só dar a palavra, mas chamar para participação, legitimar. Valeu, cara. Viu? Então, fechado. Assim, reitero, todos aqui estão convidados a escrever artigos, depoimentos, etc., por livro, não precisando se preocupar com o formato do artigo, se o formato do artigo é acadêmico, não é acadêmico, pouco importa isso, né? O que aqui importa é a vontade de cada um de expressar aquilo que sente e a vontade de cada um também de, se for o caso, fazer as denúncias que achar que devam ser feitas. Então, vamos lá. Primeira questão é o livro,
a proposta de a gente organizar um livro sobre comunidades terapêuticas. E eu sugeriria, desde já, um título para o livro: Infernais Comunidades Terapêuticas, ou Comunidades Infernais Terapêuticas, ou Comunidades Terapêuticas Infernais, mas tentando conciliar, né? Porque, não sei se todos sabem, uma das questões das comunidades terapêuticas é que elas são ditas instituições religiosas, e, por causa disso, elas não estão sujeitas a nenhum tipo de fiscalização de nenhum órgão do Estado brasileiro. E, por causa disso, elas fazem essas tantas barbaridades. Uma outra questão também que eu queria convidar todos os presentes: segunda-feira que vem é a primeira segunda-feira do mês, e Emerson Merri volta a estar com a gente na primeira segunda-feira do mês. E aí ele vai na segunda-feira que vem, nós vamos abordar o tema saúde mental. E dentro desse tema estão todos convidados para virem fazer perguntas, questionamentos, etc., a respeito das tais comunidades terapêuticas. Vamos lá, Melânia, você tinha comentários que queira fazer. Então, primeiro Melânia, depois o Cícero, depois o André. Eu vou pedir só que, como estão surgindo muitas pessoas querendo, ainda bem, né, querendo fazer os seus depoimentos, que a gente seja breve, procure falar somente aquilo que considera central. Juliana, você também breve vai ser chamada para depor, ok? Então vamos lá, Melânia, por favor. Obrigado. Olá, boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu sou Melânia, moro aqui na região do Capão Redondo, São Paulo. Sou uma pessoa, como vocês viram agora há pouquinho, eu mostrei uma camiseta, Epilepsia e Se Fosse Você. São 50 anos em tratamento de epilepsia. Então, é a minha vida toda. Sexta-feira eu fiz 57 anos. Atualmente eu estou bem, estou saudável, estou bem. Eu atualmente também sou conselheira de um SECO, que é o SECO, é o Centro de Convivência e Cooperativa, ligado à Secretaria de Saúde Mental. A convivência dentro do SECO entre as pessoas, e lá a gente não olha a questão... Eu sou usuária, tá? Eu frequento como usuária e me tornei conselheira. A gente não olha o diagnóstico. Tem esquizofrenia, tem isso. Não, lá é um centro. Então, a abordagem do SECO, a necessidade das pessoas que saem das clínicas, dessas infernais, né, como você disse, comunidades infernais, a forma de se evitar que chegue-se até lá, quando não passou pelo CAPES, são os centros de convivência. Eu acredito que é uma excelente solução para a sociedade, investir em profissionais, investir em voluntários para lá. Agora, falando de epilepsia, a pessoa que faz tratamento de epilepsia, ela sofre muito na sociedade, porque nós somos considerados, ninguém fala, ela é uma pessoa com epilepsia, ela é louca, sabe? Há uma generalização, porque todo mundo é louco, né? E só quem conhece o trabalho da doutora Nice, para entender que a gente precisa de terapia ocupacional, a gente precisa não só de medicamentos, a gente precisa do psicólogo, a gente precisa da terapia de grupo, o respeito pelos profissionais de saúde. Talvez esteja fugindo um pouco, mas eu já tive uma experiência de ter sido colocada pela minha irmã numa clínica, e isso foi trágico, mas isso tem mais de 45 anos. Então, realmente, comunidades é uma coisa muito horrorosa, e eu apoio o SECO, e a saúde mental não precisa virar prisão. Muito obrigado pela oportunidade.
tá? E epilepsia, e se fosse você? Dá muito bem para a gente viver, tá? Obrigado. Elânia, você está desde já reafirmando o seu convite para escrever um artigo para o nosso livro, tá? Vamos lá, Cícero. Obrigado. Sua vez, Cícero. Só estava ajeitando aqui o Uhum. microfone. Obrigado, viu, pela sua participação, Cícero. Boa noite a todos, meu nome é Cícero. Sou um ex-morador de rua, dependente químico, cruzado, alcoólatra, louco, 20 anos de rua, né? Hoje sou funcionário de um CAPS, do mesmo CAPS onde eu me tratei, né? Então, está fazendo 4 meses que eu estou no CAPS como educador social, uma oportunidade inédita aqui em Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul. Eu sou o primeiro morador de rua que hoje está trabalhando num CAPS na saúde mental, aonde eu me tratei, né? Faz 7 anos que estou limpo, né? Sofro muito ainda, né, com a dependência química e dependência do álcool, né? Sou alcoolista também, desde os 9 de idade. É muito difícil para mim falar sobre isso, porque mexe muito, né, com as raízes e com tudo que aconteceu na minha vida, né? Eu tenho muitas coisas, né, para falar, porque a minha trajetória são 35 anos de drogadição. Eu vou fazer 50 ano que vem. Sofri muita humilhação, né? Quando eu morei na rua, além de não só a violência física, como mental, espiritual, acho que todo tipo de violência, né? Acho que até só no olhar já vinha uma violência. O olhar de desprezo, o olhar de sai daqui, né? Cada pessoa, às vezes a pessoa não fala, mas o gesto que ela faz, ela já entrega o que ela está dizendo, né? Acho que quem sentiu isso na pele, como eu senti, eu estou falando de mim, viu, pessoal? Estou falando só de mim, né? O que eu senti nesses 20 anos de situação de rua, por opção minha, né? Eu não vou botar a culpa na droga, eu não vou botar a culpa em ninguém, porque literalmente quem procurou fui eu, né? O que aconteceu? Antes de eu usar qualquer tipo de droga, eu já roubava da minha mãe, dos meus irmãos, eu já mentia, eu já manipulava, né? Então, eu não posso botar a culpa numa substância que eu nem usava ainda, né? Então, o que aconteceu? Os meus defeitos de caráter me levaram ao uso, né? Então, acho que é isso que eu defino o que eu fiz, né? Claro que isso envolve muitas coisas depois, né? Quando eu já estava no uso, como má gestão, políticas públicas que não funcionam, né? Para a gente poder fazer um tratamento necessário e correto, né? Eu concordo ali um pouco com o que o Edu falou, né? Eu entrei agora há pouco, então não vi o que os outros falaram, concordo também com a Melanie ali, falou também que eu fiz parte de toda a rede da assistência social daqui de Porto Alegre, né? Eu sou o único que passou por todos, né? E a convivência, sim, ela é uma forma de tratamento. A redução de danos, sim, também é uma forma de tratamento. Mas, como eu falei que eu vou falar de mim, para mim, nenhum funcionou. Nenhuma funcionou, né? A redução de danos, eu sempre resbalava, e cada vez que eu fazia uma redução de danos, eu voltava lá para a estaca zero e voltava ao uso da minha droga de preferência, né? Fiz
quando eu estava em situação de rua, eu fiz vários projetos, várias oficinas, e eu fiz, né, o curso de redução de dano. Eu sou o redutor de danos, né? Mas para mim mesmo não funcionou. É que nem a gente fala, aquele santo de casa não faz milagre, né? Eu fiz também convivência e vínculo, né? Eu sei que o grupo, né, ele fala de uma situação de comunidades terapêuticas que muitas vezes, que aqui também já aconteceu, eu conheço histórias e cárcere privado, umas que prendeu fogo, os caras ficaram presos, né? Eu conheço várias que também que são fundo de quintal e só pegam dinheiro dos outros. Eu conheço isso tudo. Mas eu também conheço comunidades terapêuticas aqui que funcionam, né? Pode ser que, né, é uma opinião minha, porque eu vivo isso. Eu sou um graduado de comunidades terapêuticas, né? Não levo isso para o meu trabalho, né? Não levo isso para o meu trabalho. Aonde eu trabalho é um local de trabalho portas abertas, né? Que todas as pessoas têm o direito de escolher o seu tratamento, né? Então, não estou, né? Estou dizendo o que funcionou comigo, né? Eu sou graduado, eu vou em várias comunidades terapêuticas e todas que eu vou, né? Eu não vejo nada assim de anormal. Por que que eu não vejo? Porque a gente vai numas comunidades que a gente vê que é um tratamento. Hoje elas são tudo conveniadas com a prefeitura, muitas são conveniadas com a prefeitura, e os direitos humanos vão lá, né? Nas que eu estou dizendo, as que eu vou, né? E tem várias aqui que é fundo de quintal e é a mesma coisa que o Edu falou. Concordo plenamente. Mas não vou generalizar, porque eu sou fruto de uma, né? E uma bem conceituada que tem em todo o Brasil, né? Então, não estou aqui também puxar saco de comunidade terapêutica, eu não preciso disso, né? Mas foi o que funcionou comigo. Junto com a política pública que a gente lutou, porque eu sou de Movimento Nacional da População em Situação de Rua, né? Sou representante da população de rua do Rio Grande do Sul também, né? E hoje eu trabalho, também sou funcionário da RAPS, né? De CAPES e da saúde mental, né? Hoje eu converso muito com as pessoas para eles fazerem o tratamento que eles quiserem. Aí eles perguntam para mim: mas tu fez comunidade terapêutica? Sim, eu fiz. Eu fiz comunidade terapêutica, né? Aí eu pergunto: qual que tu fez? Porque é que eu fui lá, o cara me obrigava a me ajoelhar, o cara me obrigava a ler a Bíblia, o cara me obrigava a orar de madrugada, né? Eu digo, meu irmão, eu vou dizer para ti assim, ó, tem comunidades terapêuticas e tem comunidades terapêuticas, né? Eu dei a sorte de entrar numa que deu certo para mim, né? Deu certo para mim. Eu tentei de tudo, nada deu certo. Nada deu certo. E essa deu, né? Não estou dizendo que para os outros, o que é remédio para mim pode ser veneno para os outros. Eu não estou dizendo, né, nada contra ninguém, mas eu estou contando a minha história, né? Eu acho que eu estou no grupo, né? Todo mundo conta a sua parte, eu também posso contar a minha, né? Eu acho que vai ser respeitada a minha parte, né? Eu não, como eu falo, né? Eu não defendo nenhuma que é escrachada, que faz esse tipo de pessoa lá escravizada, de pessoa, né? Eu gosto de entrar nessa discussão de comunidades terapêuticas porque eu aprendo muito, né? Porque eu conheço várias aqui no Rio Grande do Sul, né? Várias aqui no Rio Grande do Sul, né? E a gente entra com esse assunto nas comunidades que a gente conhece. A gente vai lá, a gente conhece, a gente fala com os usuários, né? Fala com os moradores da comunidade terapêutica, como é que está sendo tratado, como é que é as coisas, o que está acontecendo, tu viu alguma coisa anormal, né? Então, a gente tem
essa conversa. E aqui também eu faço parte de um grupo, né, que fiscaliza, né, as comunidades terapêuticas aqui, né, que são graduados que fiscalizam as comunidades terapêuticas. A gente denuncia também comunidades terapêuticas que não estão seguindo, né, regras e tanto regras da saúde, né, porque tem da saúde mental, né, então eu fico feliz, né, de estar no grupo, né, para esclarecer e aprender muito, né, coisas que eu não sei, né, de comunidades terapêuticas, né. Como eu já falei, eu não estou defendendo, né, já só para concluir. Tá. Conclui, por favor, por causa do tempo, que está chegando às 10 horas a gente termina, então, só para dar tempo de Já estou concluindo já. Então, eu quero agradecer, né, a todos aí e todas, né, pela escuta e estou aprendendo muito. Eu agradeço muito aí por estar no grupo. Tá? Boa noite. Obrigado pelo tempo. Obrigado a você, Cícero. Bem-vindo. Juliana, por favor. Oi, gente, boa noite. Eu sou Juliana Curvelo. Atualmente eu estou vereadora aqui na cidade de Osasco, pelo mandato coletivo Ativoz. O Edu convidou, fiz questão de entrar aqui, porque além de pedagoga de formação, também sou especialista em sociopsicologia. Um dos estudos que eu realizei durante essa formação foi justamente sobre população em situação de rua, e também pensando aí no uso abusivo de algumas substâncias, mas também para poder falar um pouco da minha experiência no legislativo com relação à pauta, né? A única, e aí para ser muito sincera, a minha única experiência ativa de convivência com uma comunidade terapêutica foi com a comunidade terapêutica Lapidar. Acho que o André está aqui, ele pode falar muito melhor sobre isso, que foi para mim uma experiência completamente diferente dos relatos que eu recebo das pessoas com relação à comunidade terapêutica, né? E agora, falando da vivência enquanto parlamentar, eu fiz até algumas anotações aqui que eu acho que é importante trazer, que, assim, o fundamentalismo religioso, ele é o maior problema que a gente tem hoje dentro dos espaços políticos, dos espaços públicos, né? E ele está presente em todos os lugares, tanto no conselho, aqui a gente tem o Compod, então ele está presente lá. Ele está presente no executivo, de forma massiva, em todas as secretarias. No legislativo, nós temos lá em peso uma bancada evangélica extremamente conservadora, que quando a gente fala, por exemplo, em redução de danos, além de ser um tabu para a sociedade, é um tabu gigantesco e um problema gigante para a gente lidar enquanto legislador, porque as pessoas não entendem o que é a política de redução de danos. As pessoas entendem isso como incentivo ao uso de drogas, né? E é uma dificuldade muito grande conseguir desmistificar isso. A gente teve aqui a Conferência de Saúde Mental, e o Edu, de forma muito brilhante, falou muito sobre essa questão. E a gente conseguiu aprovar diversas resoluções que não foram adiante, e o município ele tem muita dificuldade em cumprir o que ele coloca aí nas conferências municipais, né? A gente faz uma escuta de um processo, faz todo um processo que é feito de forma, parece, né, que é feito de forma democrática e tudo mais, mas não existe aplicação disso, não é aplicado. Então, eles fazem toda uma farsa da democracia para depois não colocar em prática o que é realizado nessas conferências, né? E eu vou tentar ser muito breve, tá, gente? Aí, vamos entrar um pouco no sucateamento, né, no desmonte das políticas públicas. A gente passou por um período muito difícil aqui na pandemia, em que tudo era usado como uma desculpa para o sucateamento e o abandono das políticas públicas de saúde mental. Acho que a segunda pandemia que a gente teve, depois da Covid-19, foi a de questões de saúde mental mesmo. Isso ficou evidente em todo o Brasil, acho que a gente viu aí expandir diversos lugares que falaram sobre isso, e é uma realidade muito nossa aqui também, de Osasco, e
Acho que a gente precisa falar, uma coisa que o Edu, acho que ele esqueceu, mas que a gente não pode deixar de falar, é que assim, ó, teve a Secretaria de Apoio às Comunidades Terapêuticas, sim, que é um perigo, mas tem um outro perigo muito maior que está crescendo no Brasil, que são as secretarias da família. E aqui na nossa cidade, há pouquíssimo tempo, eles votaram, né, aprovaram a criação de duas secretarias, que uma secretaria da Casa Civil e essa secretaria da Família e da Segurança Alimentar. Quando a gente coloca essa secretaria na pauta, o que é o maior problema, né? Ele tira do SUAS e do SUS diversas atribuições importantes e coloca dentro desse pacote de fundamentalismo religioso de novo. Porque ele vai fazer um discurso da família, da estruturação familiar, do modelo patriarcal de família, porque a família precisa ser construída, uma base sólida, vai levar para dentro das escolas esse debate, vai levar para todos os lugares essa falsa construção de que o problema está no seio familiar e na maneira com que as famílias se reestruturam. E a gente já tem visto isso acontecendo. É muito difícil lidar com isso no nosso dia a dia, porque quando a gente tem uma maioria conservadora em todos os lugares, no executivo, no legislativo, inclusive a sociedade, que tem esse tabu gigantesco com relação à redução de danos, por exemplo, a gente fica parecendo que nós somos os malucos, né? Que nós somos os errados em poder discutir dessa forma, quando na verdade a gente só está discutindo saúde pública, o que é o bem viver, o que a gente consegue fazer para recuperar o bem-estar das pessoas, né, e não só apenas aprisionar e tratar fora isso. E aí, para finalizar, só para dizer que sou antiproibicionista, a gente faz uma discussão aí pelo fim da violência policial com relação à legalização de algumas substâncias para poder pensar no bem viver e também no encarceramento que acontece já em massa da juventude negra periférica. É isso, gente. Beijo para vocês. Obrigado, Juliana. Vamos lá, André. Bom, gente, boa noite. Eu sou André Vieira. Eu venho aqui falar um pouco dessa questão do olhar de quem vive a comunidade terapêutica, né? Vou muito na fala que o Cícero trouxe. A gente sabe que existem várias comunidades que fazem um mau uso da ferramenta, né? Mas também existem comunidades que têm um trabalho sério, importante, que têm grandes resultados, né? Não é o ideal, a gente entende que não é o ideal, mas, inclusive, o Lapidar surge de uma deficiência do SUS, do poder público, em dar uma resposta assertiva para esse problema que ela atende não só aqui, né? Mas no mundo inteiro. Tive relatos que, numa das principais democracias do mundo, o uso e abuso de drogas está latente, explodindo, e quais são as respostas, né, que são dadas a isso, né? Inclusive o Lapidar surge, né, as pessoas que compõem o Lapidar surge dessa necessidade de uma forma diferenciada de entender a adicção, né? São pessoas que se juntam dentre tantas as experiências que tem do uso e do abuso e da resposta que se dá a isso, e entendem que pode ser de uma forma diferente, né? E aí, quando você vai olhar especificamente para a questão das comunidades terapêuticas, surgiu como uma ferramenta de organização da sociedade civil para dar uma resposta que o Estado não dá, né? Se a gente for olhar para as questões só pela ótica de ser algo dos evangélicos, etc., a gente tem vários setores da sociedade comprometidos, como a Juliana trouxe aqui, né? A gente pode falar, inclusive, da questão que vai ter a eleição agora, que é do Conselho Tutelar. A maioria dos conselheiros tutelares de qualquer cidade que a gente vê são dos evangélicos, né? São ligados às igrejas evangélicas. E aí a gente entende, com esse olhar, que foi a parte da sociedade que se organizou para ocupar esses espaços de construção e de transformação, né? Então a gente, tendo uma ótica, entende que existe uma deficiência de pessoas engajadas não só no discurso e na construção de políticas públicas, porque o papel aceita tudo, né? O discurso aceita tudo, mas quem é que vai executar essa transformação? Quem são as pessoas que estão
aptas, que têm a capacidade técnica, que têm um olhar humanizado para isso, né? Então, sim, a gente também entende, né, que esse aporte aí para as comunidades terapêuticas é de cunho político, né, para fortalecer uma base de apoio, mas também o contrário disso, né, o que a gente vai fazer com todas essas pessoas que estão acolhidas, que precisam de acolhimento, né, qual que é o processo de transição para isso? A gente simplesmente acaba com as comunidades terapêuticas e aí o SUS vai continuar não atendendo. A gente tem problema com o CAPS AD aqui na cidade, que foi questionar, porque a gente está numa área rural, né, que é o espaço que tinha disponível para atuação, mas 50% da população aqui de Atibaia está em área rural, e um CAPS no centro, então, tipo, inclusive questionando, não é o CAPS que está no lugar errado, né, porque a gente tem os dados aí de que a população em situação rural tem relatos de uso e abuso de álcool e drogas, tipo, em grande quantidade, né? Então, eu entendo sim que o problema da falta de fiscalização, a falta de políticas claras de fiscalização sobre isso é uma problemática real, não só no setor das comunidades terapêuticas, né, das ONGs, das OS, inclusive dos próprios setores do governo, né? CAPS AD, a gente sofreu preconceito, a gente chamou o CAPS AD, Conselho de Saúde, para fazer vistoria, né? E ela olhou, viu toda a gente não tem contenção aqui, né? As pessoas elas são acolhidas só por livre e espontânea vontade, né? Inclusive é uma das poucas do Brasil que fazem acolhimento de mães com seus filhos, né? Porque é uma problemática. A gente identificou que as mulheres têm uma dificuldade de encontrar apoio e acolhimento, né, e tratamento para adicção. Por quê? Vão deixar os filhos com quem? Muitas vezes com uma família que é desestruturada, em uso de drogas e abuso, inclusive físicos, de crianças, né? Como é que faz para alguém conseguir um tratamento, né, um acolhimento, um acompanhamento dentro desse processo todo, né? Então, a gente viu a necessidade de ter um modelo que acolha as pessoas. O nosso foco são pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Tanto que ela começa com pessoas em situação de rua, né? Um acolhimento das pessoas que não têm uma condição de ter um acompanhamento, de ter um olhar, né? De ter acesso, inclusive, aos cuidados, né? Hoje a gente atua aqui com psicólogos, né? A gente tem terapias ocupacionais, então estamos colocando educador físico, aula de yoga, porque a gente entende que a droga é só a ponta do iceberg, né? Um problema social, um problema muito mais social, né? Que faz com que as pessoas veem na droga um refúgio, uma fuga de uma realidade massacrante, né? Tanto André, que a gente... Sim. Desculpa, eu estou te interrompendo, mas é por causa do nosso tempo. Mas eu queria te convidar para você voltar um dia para fazer uma explanação sobre o seu trabalho. Tá ok, eu agradeço o espaço aí. Como Cícero, nós nos excedemos porque tem história, né? Tipo, dentro do ambiente que está sendo questionado. Depois. Me E estou à procura disposição. depois. Estou à disposição. Vamos marcar uma hora para depois você vir falar sobre o teu trabalho. Um dia, uma hora. Pode ser? Pode ser, tranquilo. Obrigado pelo espaço. Fico aguardando, então, o teu contato. Falou? Edna? Edna? Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Eu sou professora de enfermagem da UERJ, né? E, assim, estou achando maravilhoso esse nosso encontro, aliás, como todos os encontros, né? Da segunda-feira. Bem, então, assim, Paulo, eu acho que a minha pergunta talvez não seja... não tenha espaço para ser respondida hoje, porque foi o que você acabou de convidar, né, o Cícero e mais o recorte do André, para falarem um pouco, né, dessa comunidade terapêutica, né? Porque primeiro eu fiquei pensando assim,
como deve ser complicado para o Cícero trabalhar, né, num equipamento que tem como um princípio a redução de danos, e ele não conseguiu, né, ser cuidado sob a ótica da redução de danos, né? E também, e aí é o Cícero e o André, eu gostaria muito, 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 muito de saber quais são os princípios e as estratégias que orientam a comunidade terapêutica. Porque eu moro no Rio de Janeiro, né? Inclusive está sendo feito um mega trabalho agora de levantamento, de residência terapêutica, para ver onde é que estão, de onde vêm esses recursos e tal. E, por exemplo, na Baixada, né, em Caxias, tem apenas 2 registradas. E aí a gente fica perguntando de onde que vem, né? Bom, mas aí é outra história. Mas eu tenho muito interesse, né, Paulo, como você acabou de convidar o André e o Cícero para entender, né, os princípios, né, que regem esse dispositivo, se é chamado dispositivo, né? Tá bom, Paulo? Beijo, Edna. Beijo. Emília? Edna, por favor, tira a sua mãozinha. Eu não sei tirar a mãozinha, hein? É só clicar nela de novo. Ah, tá. Obrigada, Paulo. É. Boa noite. Boa noite a todos. Então, eu sou filha, minha mãe era bipolar, ficava internada 6 meses. A primeira vez que ela surtou foi no parto do meu irmão, e não é à toa que ele é psiquiatra, né? Ele fez psiquiatria. Então, assim, essa questão do preconceito, as questões da área de saúde mental é uma coisa antiga e permanece até hoje, né? Eu tenho quase 70 anos, então imagina 70 anos atrás como foi, né? A comunidade, toda vez que minha mãe era internada, quando ela voltava, as vizinhas não falavam mais com ela, todo esse tipo de coisa, né? Mas, enfim. Bom, mas eu queria falar rapidamente, por causa do horário. Eu sou educadora ambiental e eu faço um trabalho no extremo sul de São Paulo com os conhecidos carroceiros e carroceiras, né? São os catadores avulsos, que são super marginalizados. E assim, eu queria reforçar o que o Edu falou sobre a questão das igrejas evangélicas, acredito que não sejam todas, mas tem uma linha evangélica muito reacionária, muito preconceituosa, a igreja lá do fundo, e assim, o que eu vejo é que, por exemplo, a Assembleia de Deus tomou espaço, né, assim, até entrou nas periferias de São Paulo, e acredito que de outros estados também, com uma visão muito atrasada, desumana mesmo, né, e essa igreja, por exemplo, expulsou várias catadoras que eram homossexuais, e catadores também homossexuais foram expulsos da igreja, e atualmente em São Paulo a gente tem um prefeito e um governador de São Paulo fascista, que estão derrubando as casas do pessoal, catadores de materiais recicláveis, e dão R$400 de ajuda à moradia. É surreal você imaginar que a pessoa possa viver, alugar alguma coisa com R$400, né? Então, assim, é uma violência, uma desumanização, uma coisa, assim, muito triste, né, que a gente está vivendo, e já de bastante tempo, né, e esses catadores de materiais recicláveis e catadoras,
eles se sentem como lixo, né? Eles, quando às vezes a gente faz cenas e tal, porque muitos são analfabetos, eu peço para eles fazerem representação, então eles falam que a sociedade trata eles como lixo porque eles catam lixo, né? Então, nossa, muito, muito absurdo tudo isso, né? Muita desumanização, a violência normalizada, e parabéns aí para o Edu, para você, Paulo, para todo mundo aí pelas falas, tá bom? Então é isso, não vou me alongar, porque... Obrigada. Obrigado a você, Emília. Edu, a palavra volta para você ir fechando a tua fala, tá, por hoje. Certo. Bom, primeiramente, Cícero está aqui ainda? Cícero, não sei se ele saiu, mas eu queria dizer para o Cícero que se sinta abraçado. Eu compartilho com você, Cícero, de ser também um primeiro num espaço, né? Eu fui do Conselho Municipal aqui de Saúde do município de Osasco. E pelo que eu tenho conhecimento, eu fui o primeiro usuário de CAPS e o primeiro que também já esteve em situação de rua dentro de um espaço importante, decisivo de controle social, né? Que é onde também você está. Então, sinta-se abraçado, eu comemoro junto contigo esse avanço aí na sua caminhada, camarada. Eu acho muito bom quando nessas rodas de conversa aparecem também essa outra parte. Que pena, né? Ele saiu, né? Mas quando aparece também essa outra parte para que aconteça um diálogo e a gente respeitosamente, inclusive, se provoque, né? E aí eu trago aqui uma provocação que é a seguinte: quando a gente fala de comunidade terapêutica, né? Lógico que também a gente está falando de espaços onde acontecem boas práticas, né? Onde aparentemente não acontecem agressões, violências, violações, né? Mas a gente não pode perder de vista, e essa é a provocação que eu faço, que comunidade terapêutica, assim como todo tipo de equipamento que, para tratar, atua com asila as pessoas, né? Tira do território e coloca em outro lugar para depois devolver essas pessoas tratadas, elas estão reproduzindo uma lógica que nasceu com os leprosários, né, num tempo muito antigo, e posteriormente com os manicômios, né? Então é uma lógica melhorada, só que continua sendo manicomial. Manicomial, que eu digo, é no sentido de tirar a pessoa do território, levá-la para um outro local, fazer toda aquela pessoa e aí devolvê-la ao território. Ou às vezes não devolve, né? Como eu fiz aqui a narrativa de vários casos, como, por exemplo, o próprio Ministério Público Federal tem aí relatórios, o Conselho Federal de Psicologia tem inúmeros relatórios falando de um asilamento eterno de pessoas, né? É como se fosse eu esqueci o nome daquela prisão que é para o resto da vida, né? Então, essa lógica do manicômio, né, é uma lógica que ela pode, nós do movimento antimanicomial, a gente questiona, né? Inclusive essa lógica, a gente questiona não só desses equipamentos
que estão ali com as violências visíveis, mas desses equipamentos que não, aparentemente idem, né? E aí, né, esses equipamentos, tanto os que agridem quanto os que idem, atuam dentro de uma lógica questão, né? Se eu tiro uma pessoa do território e levo para outro lugar para tratá-la, né, eu estou colocando na pessoa o problema. E aí eu vou tratar a pessoa e o território continua o mesmo. E aí quando a gente traz uma outra lógica em contrapartida com essa, a gente está dizendo o seguinte: olha, o problema não é só a pessoa, né? O problema não está só na pessoa. Porque todos nós somos seres sociais, concordam? Não somos apenas, não é o Eduardo, o Cícero, a Melânia, enfim, somos seres sociais, né? E também seres políticos. Então, em contrapartida a essa lógica do manicômio, que pode, inclusive, ter boas práticas dentro desses equipamentos, a gente está falando de uma outra lógica que trata não só o sujeito, mas o território, né? E aí a gente está tensionando dentro de uma perspectiva antimanicomial para que o cuidado seja no território, para que a gente consiga modificar as relações, a relação do trabalho que adoece hoje no sistema capitalista, a relação familiar, que às vezes é extremamente adoecedora. Foi muito bom a Ju falar da questão das famílias LGBTs. E aí, camaradas, é nessa perspectiva, né, que eu vou fazer uma provocação a quem traz Breve, Edu. experiências. Breve, Edu, muito breve. Você tem 2 minutos para encerrar. 2 minutos. Beleza. Aí eu vou encerrar com a provocação. Imagina se todas essas boas práticas que são narradas dentro de comunidades terapêuticas ou em qualquer tipo de espaço asilar, né, se elas fossem trazidas para dentro do território onde o sujeito habita, né? Imagina se todas essas boas práticas a gente pudesse cultivar, não tirando a pessoa do território e levando ela para um outro lugar, para tratá-la, para proteger das violências que ela sofreu ali no território, que construíram toda uma situação problemática. Mas imagina se a gente pudesse fazer tudo isso de bom dentro do território. E essa é uma provocação, é um espinho que eu deixo aqui para todos nós, né? E aí, inclusive, essas boas práticas, por que não patrocinadas pelo poder público, né? Bom, são muitas questões que eu gostaria de trazer a mais, né? Eu gostaria muito de narrar também as outras vivências que eu tive em comunidade terapêutica e também o que eu entendo sobre uma nova política pública em saúde mental. Concordo muito com você, André, quando fala o que faremos sem as comunidades terapêuticas. Porque no Brasil... Certo, vou encerrar, Paulo. Porque no Brasil hoje temos mais de 200 mil pessoas internadas ou trabalhando. Lembrando que são os internos que trabalham nas comunidades terapêuticas. Elas não contratam pessoas, né? Então, o que faremos sem elas? E são essas e outras provocações que eu deixo. E eu acho que eu encerro por aqui, né? E muito obrigado, muito de coração aí por essa roda de conversa. Bem, Edu, primeiro,
você sabe que essa não é a sua... Você não encerra a sua participação aqui, né? Você faz uma vírgula da sua participação aqui, porque ainda tem muitos outros debates para a gente abordar os mesmos temas, as mesmas questões, né? E principalmente a questão da comunidade terapêutica, que é um dos nossos temas centrais. Até porque, como você sabe, o Observatório das Adições não trabalha primeiro com paradigma o paradigma da dependência química, né? Nós nos recusamos a optar por esse caminho que só criminaliza o inocente, que é o usuário, e inocenta o culpado, que é o sistema. O nosso sistema que vivemos, ele intencionalmente educa todos nós, a humanidade como um todo, a ser adicta. Não existe adição maior do que a gente ser educado a consumir, independente dos efeitos colaterais que isso possa causar para a própria humanidade. Nós somos a espécie que tem a maior capacidade de intervenção no planeta Terra e estamos contribuindo para que o planeta Terra, em breve, seja inadequado para a moradia de nós mesmos, né, humanos. Bem, para ajudar a reflexão de todos, eu mais uma vez vou postar lá no grupo um artigo do Bruce a esse respeito. Obviamente, o artigo está em português, está traduzido por Helena, e a respeito das adições, que esse é um tema central para a gente, e é um tema que ainda voltaremos a abordar muitas outras vezes. Como eu disse, segunda-feira que vem nós teremos de novo o privilégio de ter Emerson Merri de volta, e estaremos abordando o tema de saúde mental. E aí essa questão da comunidade terapêutica assume um outro viés da discussão, que me parece que é o viés mais rico no debate, que a questão central aqui não é se é comunidade terapêutica ou não. A questão central aqui é uma questão que o Edu trata com muita ênfase, inclusive, que é possível, né, é desejado, por esse sistema que vivemos, cuidar da diferença no meio da sociedade, mostrando que a diversidade é a maior riqueza que a gente tem, ou só é possível cuidar dos diferentes isolando-os, criminalizando-os ou adoecendo-os. Só para deixar uma pequena pulga atrás da orelha de vocês, os conventos, os manicômios, as escolas e as prisões nascem exatamente no mesmo momento na humanidade, durante o governo de Napoleão Bonaparte, na França. Interessante, né? Os aparelhos controladores da sociedade, educadores da sociedade, nascem exatamente no mesmo momento. Pessoal, até segunda-feira que vem, às 8h da noite. Amanhã estaremos postando o vídeo desse debate de hoje lá no nosso grupo e também o artigo do Bruce sobre adições. Um grande abraço a todos. Cícero, eu gostaria de... Boa noite. Cícero, eu gostaria de conversar com você. Me procure, por favor. Pessoal, Boa noite, gente. licencinha. Obrigada. Só fazer uma propaganda aqui, ó. Boa noite, amei. Pessoal, só um minutinho aqui. Tem 2 sugestões de leitura. Uma é o livro Neoliberalismo, Sofrimento Psíquico e Mal-Estar nas Universidades, que é do Eribaldo Maia. E tem um outro que se chama Saúde Mental e Moral Capitalista no Trabalho, que é da Jamila Ziguieg. Eu acho que eu estou falando o nome dela certo. Então, Saúde Mental e Moral Capitalista no Trabalho e Neoliberalismo e Sofrimento Psíquico. 2 dicas de leitura. Obrigado, camaradas. Um beijo. Até a próxima. Cícero, aguardo teu contato, Cícero. Cícero, me chama também, Cícero. Tá? Que Edu, a hora que eu fiz
Eu fiz uma fala sobre você, você não tava. Mas eu te mandei um abraço apertado e eu vi que você é companheiro também, né? Mas não fala não, ó, anonimato. Paulo, só um minutinho